Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 30 de novembro de 2024. Segue o sonho do título brasileiro e para isso o Inter precisa vencer seus 3 últimos jogos. A gente vai falar muito do título do Botafogo que garantiu uma vaga do Internacional para a fase de grupos da Copa Libertadores da próxima temporada. A resposta da direção do Inter sobre o título do Fogão. Que Botafogo que a gente pode esperar quarta que vem no estádio Beira-Rio? A delegação colorada já está aqui no Rio de Janeiro para o grande jogo de amanhã contra o Flamengo no Maracanã e tem novidades. A gente vai falar bastante sobre isso e um zagueiro, que é o sonho da direção para 2025. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Corre lá na KTO, faz a tua fezinha, eu avisei. Botafogo campeão da Libertadores. Deu fogão, isso foi bom por certo lado pro Internacional. A gente vai contar essa história nesse vídeo e também sempre com a parceria de Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex é uma empresa que ajuda a sua empresa. Porque tu pode estar pagando e esse é o retorno que a Societex tem de diversas empresas no Brasil inteiro. Tu pode estar pagando impostos a mais do que tu deveria estar pagando. E a Societex vai te ajudar a recuperar essa grana. É basicamente isso que a Societex faz. Eles vão entrar em contato contigo, é de graça o contato que tu vai procurar eles. E aí, a Societex vai avaliar, ó, aqui tu tá pagando a mais, aqui tu tá pagando a menos. E aí, eles vão te ajudar a recuperar essa grana. Tem muitas empresas recuperando milhares e outras até milhões de reais com a ajuda do serviço da Societex, que tem uma precisão grandíssima em gestão tributária, tá certo? Gente, vamos lá. Essa camiseta aqui, tá? Deve trazer ótimas lembranças para você, torcedor do Internacional. Pô, um abraço aí para Maria Eduarda Urix, que me emprestou essa camiseta aqui para estar vestindo nesse vídeo, porque a gente sabe que amanhã é um dia importantíssimo pro Internacional. Se o Inter vencer o Flamengo, gente, a gente tá falando de um Inter que estará a 2 vitórias e combinações de resultados de ser tetracampeão brasileiro. Parece inacreditável porque foi a temporada do Internacional, mas a gente tá falando de um Inter do Roger Machado que não perde há 16 jogos. Ou seja, a gente não pode deixar de acreditar. Hoje o Inter, terceiro colocado, 65 pontos, 6 atrás do Botafogo, só que tem um confronto direto contra o Botafogo e um jogo a menos. O Botafogo já jogou essa rodada, ganhou do Palmeiras. O Inter joga amanhã contra o Flamengo. Lembrando aqui, o Inter precisa vencer os seus 3 jogos contra o Botafogo na quarta que vem, amanhã contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, e no outro final de semana, dia 8, contra o Fortaleza. Estarei lá no Ceará para contar tudo dessa partida aqui no canal para vocês lá no Debate Raiz. O Inter precisa ganhar esses 3 jogos. O Botafogo precisa, no máximo, empatar com o São Paulo na última rodada, e aí se empatar o Inter vai ter que cuidar o saldo de gols, e o Palmeiras, que é segundo e tem 70 pontos, ele não pode fazer 4 pontos, ele tem que fazer no máximo 3 pontos, 3 pontos, tá? Porque senão ele vai ter uma vitória aí a mais que o Internacional, a não ser que o Inter tire um saldo do Palmeiras, que seria bem improvável, tá? Pelo número de agora, tirar esse saldo do Palmeiras, mas igual, o Palmeiras não pode fazer 4 pontos pro Inter ser campeão brasileiro. Vamos lá. O Botafogo foi campeão da Libertadores hoje, tá? E aí tem um ponto importante e que é positivo e um ponto ruim nessa vitória pro 3-1 do Botafogo, que foi merecidamente, né? O Botafogo jogou mais que o Atlético Mineiro e durante a Libertadores fez uma ótima campanha, mereceu ser campeão da Libertadores da América. O que acontece? A vitória do Botafogo hoje, o título da Libertadores, garante o Inter na fase de grupos da Libertadores para a temporada de 2025. Vai ter o sorteio em março do ano que vem em Luque, no Paraguai. Provavelmente eu estarei lá, trazendo também conteúdo lá em março do ano que vem para vocês aqui no canal. Mas, ainda mais do que isso, além dele garantir a vaga direta da Libertadores em fase de grupos para o Inter já estava classificado para a Libertadores, a questão era saber se via fase de grupos ou não, o Botafogo também acaba garantindo o São Paulo na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Por quê? O Botafogo abre uma vaga para o 5º colocado e o 5º colocado é o Flamengo, que abre uma vaga para o São Paulo. Ou seja, a gente está falando de um G8 do Campeonato Brasileiro. Dentro disso,
tá, gente? O São Paulo vai jogar contra o Botafogo na última rodada, sem nenhum compromisso no Campeonato Brasileiro em questão de classificação. O São Paulo está classificado para a Libertadores do ano que vem. E vai ser via pré-Libertadores. E aí é um ponto que acaba não sendo muito positivo para o Inter, porque o Inter tinha que contar com o São Paulo brigando ainda por algo para não, quem sabe, até entregar para o Botafogo, porque tem o Palmeiras ali também brigando pelo título. Não tem como saber se o São Paulo vai entregar. É pensamento somente, tese, futurologia. Não tem como saber. Pode ser que chegue na última rodada, o São Paulo não entregue, o Inter ganhe seus 3 jogos, o Palmeiras não faça os 4 pontos, o Inter seja campeão. Pode. Por isso que tem que seguir acreditando e por isso o Inter tem que vencer o Flamengo amanhã no Maracanã. Bom, o Inter chegou hoje aqui no Rio de Janeiro, estava acompanhando a chegada aqui em Copacabana da delegação do Internacional, que tem uma novidade, que é o retorno do Thiago Maia, voltou de desconforto na coxa, vai para o jogo de amanhã contra o Flamengo, deve inclusive ser titular ao lado do Fernando, que vai ser o primeiro volante. O Inter está com os seguintes relacionados aqui, tá? Rocher, Antony e Ivan, os goleiros, os zagueiros Rogel, Cleiton, Sampaio e Vitão, os laterais Bernabei, Brian Aguirre, Bruno Gomes e René, os meias Alan Patrick, Bruno Henrique, Tabata, Fernando, Gabriel Carvalho, Prado, Rômulo e Thiago Maia, e os atacantes Ener Valencia, Alário, Luca, Ricardo Matias, Wanderson e Wesley, os relacionados do Internacional aqui no Rio de Janeiro para esse jogo de amanhã contra o Flamengo. Importantíssimo, lembrando, se o Inter vencer, vai chegar aos 68 pontos e vai ter aí ainda mais 2 rodadas em disputa, uma delas um jogo direto contra o Botafogo quarta que vem no Beira-Rio, e inclusive o Inter já confirmou mais de 30 mil confirmados nesse jogo, vai ser um Beira-Rio completamente lotado, mesmo que o Inter não ganhe amanhã, é o último jogo do ano no Beira-Rio, então vai ser importante por si só. Gente, o time do Inter para pegar o Flamengo amanhã tem Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Rogel e Vitão a dupla de zaga e o Bernabei na lateral esquerda. No meio de campo, Fernando, primeiro volante, mais à frente Thiago Maia, Tabata de um lado, Wesley do outro, Alan Patrick centralizado e o Ener Valencia na vaga do Borré, que está suspenso no comando de ataque. Deixa o teu palpite, KTO, quanto que tu vai colocar lá da KTO e qual é o teu palpite pro jogo do Internacional? Deixa aqui nos comentários. Agora eu quero falar de uma informação que também é importante, tá? Porque eu conversei com a direção do Internacional nas últimas horas sobre como ela enxergava esse título do Botafogo, pensando no jogo do ano que vem, da semana que vem, na quarta-feira que vem no Beira-Rio, e essa briga por título. Eu ouvi de um dirigente o seguinte: vamos continuar trabalhando jogo a jogo. Não tem por que mudar esse racional que tem nos levado às vitórias. Temos 3 enfrentamentos importantes pela frente e vamos entrar em todos para ganhar. Conversei com outros dirigentes do Inter aqui no Rio de Janeiro, tá? Esse é o entendimento geral. Esse é o entendimento geral do Inter, de que tem que seguir pensando no jogo a jogo. Não dá para pensar no Botafogo quarta sem pensar no Flamengo agora. Tem que primeiro ganhar do Flamengo para depois pensar o que vai ser o Botafogo. Pô, o Botafogo vai chegar desmobilizado porque pode ser campeão no Beira-Rio. Só que, pô, o Botafogo já ganhou a Libertadores. Será que vai vir com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão, mas o Inter adota essa cautela. Agora eu quero trazer uma informação de mercado, porque a gente já sabe que o grande objetivo do Inter para 2025 em relação a posições é a contratação de zagueiros, tá? E talvez o grande sonho e o grande nome que tenha aparecido até o momento é o nome do Juan Jesus. Zagueiro que foi criado nas categorias de base do Inter, que está no Napoli da Itália, 33 anos, campeão italiano, jogou já na Inter de Milão, na Roma, enfim, tem uma carreira sólida lá no futebol europeu, com disputas de Champions, Europa League, enfim. Só que o que acontece? O Juan tem contrato até meio do ano que vem, ele tá passando por um momento de instabilidade lá no Napoli, os torcedores rastrearam o carro dele, invadiram, enfim, não querem a permanência dele lá. Só que a gente sabe que há um interesse do Inter, o Inter tá de olho nesse nome, e o pessoal da Rádio Guaíba conversou com os empresários do Juan Jesus. E os empresários dele garantem que a prioridade dele saindo do Napoli, confirmando a sua saída, é permanecer na Europa, tá? Essa é a prioridade do Juan Jesus para o ano que vem, para 2025. Ele pode assinar um pré-contrato no final do ano. Não se sabe se vai ter a proposta da Europa, se eles vão seguir conversando por lá, mas o Inter está atento e tem interesse
nesse jogador, mas essa notícia é importante, que a prioridade do staff dele é deixá-lo no futebol europeu. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.